oração coletiva, ela tem uma força. Quando a igreja vive em unidade, ela produz uma oração mais poderosa do que qualquer bomba atômica no mundo espiritual. Nós precisamos abrir os olhos espirituais para entendermos isso. Que a igreja tem o poder de produzir a maior de todas as bombas, se eu posso dizer assim, atômicas. A igreja tem o poder de produzir essa bomba atômica no mundo espiritual. E eu quero falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar de lembrar de Atos, da primeira igreja. Eu vou ler os versículos 31 ao 33. Venham comigo. Tendo eles orado, olha só, por que eu falo que é uma bomba que a igreja tem como produzir? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o que com oração foi capaz de fazer, gente. Assim que a igreja estava reunida, se você tem uma Bíblia como a minha nesse trecho aqui, ela tem um subtema, a igreja em oração. Quando a igreja orou, o lugar tremeu. Como é que a gente chama isso hoje em dia? Alguém falou? Terremoto. Terremoto. Ou vamos dizer tremor de terra. Né? Talvez não foi um terremoto que rachou tudo, que derrubou tudo, mas houve um tremor de terra. Com certeza, se tivéssemos os equipamentos que temos hoje, aquele que mede na escala Richter, né, se eu não me engano, que é o sismólogo, ele vai medir de 1 a 7, que é a escala. Né? O maior terremoto é 6, 7. Então, se tivéssemos esse equipamento naquele tempo, com certeza ele daria a quantidade do tremor. Então a igreja orou e o lugar tremeu. Isso aqui não é simbólico, o lugar tremeu mesmo. Algo aconteceu no mundo espiritual. Continua. E todos, e aí teve uma consequência, todos, não diz a metade, não diz alguns, diz todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha a característica, o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios? Todos é quantos por cento? 100%. Não foi 50%, foi 100%. Ficou cheio do Espírito Santo. E depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, foi o que aconteceu? E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui é o maior efeito da bomba. Porque se eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram cheios de ousadia para falar a palavra de Deus. Eles não ficaram com vergonha, eles não ficaram com timidez, eles não ficaram calados na faculdade, se tivesse, né? Eles não ficaram calados na escola, eles não ficaram calados na rede social, eles não ficaram falando besteira na rede social, eles não ficaram em calçada fofocando da vida alheia, não. Eles saíram com ousadia para anunciar a palavra de Deus. Olha o efeito. No 32 ele continua: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. A gente já diz aqui que é uma multidão, certo? Era o que? O coração e a alma, ou seja, todos tinham o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo temor, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Todos tinham uma só alma, um só pensamento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, mostrando que ali eles passaram a viver em comunhão, em comunidade. Não existia egoísmo, avareza. Não existia, é o meu, é o seu. Não, é o nosso. Porque todos tinham o mesmo pensamento. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
Em todos havia abundante graça. Em todos a graça de Deus superabundou e eles ficaram, sabe, ali apaixonados por aquela palavra, crendo na ressurreição de Jesus, servindo o reino de Deus e anunciando a palavra da salvação. Olha que o que Atos dos Apóstolos nos apresenta. A primeira igreja vivendo a essência do Evangelho. A primeira igreja vivendo ali em espírito de unidade. Você observa que isso aí sempre foi os pilares da igreja. Sempre foi. O problema é que hoje estão mudando. Hoje estão mudando. Hoje pegaram essa essência, essa base do Evangelho e transformaram em show, e transformaram em entretenimento, e transformaram em comércio. A Bíblia até diz, farão comércio de vós. Comércio, me dá isso que eu te dou aquilo. Você tem que, você está aqui para poder se dar bem na vida. Você está aqui para poder ser um grande empresário. Você está aqui para poder... Não que a gente quer se dar ruim na vida, a gente quer se dar bem mesmo. Mas esse não é o motivo pelo qual nós somos igreja. Não que eu estou aqui pregando a miséria, a desgraça que nós temos que viver na miséria, não. Isso aí é coisa do diabo. Nós não vamos envergonhar o nosso Senhor. Mas esse não é o principal motivo, ou o motivo porque nós estamos sendo igreja. E eu quero aprender com vocês justamente sobre isso. Porque Deus não nos chamou para sermos sozinhos, mas para sermos uma comunidade que se edifica mutuamente. Ou seja, eu te edifico, você me edifica, o irmão te edifica, você edifica o irmão, e assim a gente vai caminhando junto. Amém? Justamente para nós entendermos o que é ser igreja. Ser igreja não é um povo que chega para um determinado líder e diz assim: meu líder, você é a solução dos meus problemas. Toca no líder, que nem a gente faz, né? Toca no líder. Vem cá, Nonato. O líder, meu líder, vem cá. Aí pega a toalha, toca no líder. Ai, meu Deus, ai. Agora eu sou abençoado, porque eu peguei o suor do... Já viu isso por aí? Já viu isso? Já? Eu vi muito, eu vejo direto. Ai, o suor dele. Ai, meu Deus. Ai, agora eu vou ser abençoado. Tenha vergonha, rapaz. Nós tudo comemos feijão, baú de 2, junto. Não tem ninguém mais poderoso do que ninguém. Poderoso é só o Senhor Jesus, amém? Meu suor não tem poder. Se tivesse, meu irmão, o que eu sou não é brincadeira. Eu estava vendendo já. Não é? Não é isso, igreja não é um monte de gente em cima de um líder, e aquele líder é o grande e poderoso chefão que faz milagre na vida dos outros. Isso é mentira. Sabe o que está acontecendo agora na internet? A onda dos apóstolos, dos profetas. É a onda dos profetas. Não tem mais pastor, agora é profeta. E todo mundo só quer o quê? Profeta. Ninguém quer mais pastor. Por quê? Porque pastor dá cajadada, pastor puxa a orelha, pastor bota remédio que faz dor, que cura, pastor bota sal, pastor bota cajado e bota para dentro do aprisco. Mas as pessoas não querem mais, elas querem o quê? Profeta. Profetiza sobre a minha vida. E o profeta só joga coisa boa, né? Por quê, né? Eu não vejo o profeta dizendo assim: vá tomar vergonha na cara e larga a mulher dos outros, larga o marido dos outros, larga o pecado, larga a pornografia. Eu não vejo o profeta falando isso. Porque o povo hoje trocou. Tudo, está trocando tudo. Nós continuamos e vamos continuar ensinando o que é a essência do Evangelho verdadeiro. Não é? E a gente começa pela oração coletiva. E a sua importância. A oração coletiva tem uma grande importância. Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, Atos capítulo 1, a gente vê um outro momento em que a igreja
recebeu poder ao estar juntos. Capítulo 1, versículo 14. Alguém pode me ajudar aí? Minha garganta aqui está ruim, ó. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aí diz aqui quem estava, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Tinha uma galera todinha que estavam em oração perseverante, todo dia, todo dia, todo dia. Eles não oravam sexta-feira, 8 da noite, não. Eles oravam todo dia. Eles não oravam uma vez por mês, 5 da manhã, não, como os irmãos oram aqui. Eles oravam todo dia. E às vezes a gente acha muito, né? Fui para o Sentinela hoje. Tu fez o quê? Tu não fez nada, rapaz. Fui para uma vigília. Eles oravam todo dia. Unânimes. No templo. Se você ver logo na sequência, você vai ver que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E ali eles foram cheios. E aí a igreja foi se multiplicando. Por quê? Porque a oração coletiva é um dos maiores instrumentos que Deus nos deu para unir o seu povo. Você sabia que nós somos unidos? Uma das coisas que nos une é a oração? Sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta besta aqui. Eu não gosto de tocar nesse assunto não, mas foi uma pergunta besta. Alguém aqui simpatiza pelas cores preto e branco? Preto e branco. Dona Elza traiu? Dona Elza está traindo? Olha aí, pessoal, Dona Elza aí está virando a casaca. Ou não entendeu, né, o que eu estou perguntando. Vou refazer a pergunta. Quem simpatiza com as cores preto e branco? Quem simpatiza com as cores vermelho, azul e branco? Nós vamos ficar aqui discutindo, brigando por causa disso? Sim ou não? Porque eu gosto do preto e do branco, e tu gosta do azul, do vermelho e do branco. Nós vamos brigar por causa disso? Nós vamos deixar de... nós vamos botar agora aqui a ala preto e branco, a ala azul e vermelho e branco, a ala verde e branco. Quem aqui é mais chegado para o salgado? Comida salgada. Quem gosta de mais comida salgada? Quem gosta de mais doce? Quem é as formiguinhas da igreja? Cadê as formiguinhas da igreja? E a galera que gosta dos dois, pastor, o que vier morre. Não tem escolha, o que vier, né? Doce ou salgada, até insosso eu como, pastor, estou com fome. As nossas diferenças na oração não valem nada. Porque as nossas diferenças na oração somem, porque nós somos unidos. Uma das coisas que nos une é a nossa prática de oração. Porque quando a gente se une para orar, não tem preferência de cor, não tem preferência de gosto, não tem preferência disso, daquilo outro, porque a oração está acima de todos os nossos gostos, de todas as nossas preferências. A oração nos une ao Senhor e nos une um ao outro. Amém? Você entende? Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz que quando a gente vai servir ao Senhor, a gente tem que estar de bem com o nosso irmão. Porque como é que eu vou segurar a mão do irmão e orar se eu estou de mal com ele? Deus não vai aceitar a minha comunhão. Não é? Então não é apenas uma oração individual que traz poder, mas a oração coletiva, quando o povo de Deus se junta para clamar, meu irmão, aí a coisa é séria. Nós temos aqui vários exemplos de orações que a gente se juntou para clamar, e Deus interviu, e Deus trouxe milagre, trouxe cura, sim ou não? Um dos testemunhos aqui recentes foi a cura do Benjamin. Quem não conhece, o Benjamin foi curado. Quantos anos o Benjamin tem? 5 anos. Benjamin foi curado, Jesus trouxe uma cura para ele, a igreja se reuniu e orou e curava. A gente já orou por tanta situação aqui na igreja, independente dos gostos e tudo, a gente foi lá, orou e Deus moveu a mão em favor dele, não é?
Eu mesmo fui vítima da oração de vocês, em ter conseguido ir lá na África e voltar 2 vezes, foi porque vocês estavam orando. Vocês ficaram aqui orando juntos, clamando ao Senhor, e Deus guardou, e eu fui e voltei. Não é? Então, quando a gente começa a entender que a oração, o primeiro benefício da oração, a primeira importância da oração é nos unir. Você vê, o casal, quando eles estão brigados, eu duvido eles orar junto, é a coisa mais difícil que tem. Mas tem que orar. É justamente aí quando a gente quebra o negócio. Quando a gente dá a mão aqui e ora. Pode ser que um esteja com raiva ainda, tem problema, dá a mão aqui e ora. Deixa só eu oro. Fica só em você dar a mão aqui, nós já estamos quebrando o mundo espiritual. Só em você dar a mão aqui, estar junto aqui. Pode deixar que eu oro. Só fica aqui comigo. Pronto. A gente vence. A gente não pode deixar Satanás criar coisa no nosso meio, né? Fazer a gente se afastar. Lembra que a gente sempre fala aqui, não é? Que a oração, mesmo já dei esse exemplo aqui, que a oração é como nos une como uma corda. Você já viu uma corda, né? Uma corda, ela é feita de vários fios. Se tu tiver uma corda em casa, quando tu olha, presta atenção na corda. Ela é composta de vários fiozinhos que se unem e forma aquela corda forte. Um fiozinho é fácil de quebrar, mas uma corda já é difícil. Por quê? Porque são vários fios que estão unidos numa mesma direção. A oração tem esse poder, né? O Charles Spurgeon, ele dizia assim, olha, quando a igreja ora, Deus ouve. E quando a igreja ora unida, as portas dos céus se abrem e trazem resposta. Bênção, né? Então, queridos, a oração coletiva não é apenas um momento de pedir as coisas a Deus. Não é só para a gente pedir, não, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, não. Mas é um tempo de edificação. Quando nós estamos orando juntos, nós estamos nos edificando espiritualmente. Você está se edificando espiritualmente no corpo de Cristo. Nós estamos fortalecendo o outro. Nós estamos sendo intercessores para aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes uma oração que você faz junto com seu irmão, você traz alívio para a alma dele. Quantas vezes alguém já chegou aqui no nosso meio, atribulado, triste, angustiado, chegou aqui, pegou na mão de alguém, começou a orar, e essa pessoa se animou e foi para casa feliz. A tua oração tem o poder de levantar alguém. E amanhã ou depois seja você que talvez vai entrar aqui triste, desanimado, porque está passando por uma luta, por uma situação. Aí aquela pessoa vai estar em outra situação, aí ela vai vir e ora por ti. Olha que bênção. E aí você se fortalece, levanta a cabeça e segue em frente. Então devemos nos comprometer a participar dos movimentos de oração que a igreja faz. Das reuniões de oração. Sabendo que Deus está entre nós e nos ouve quando estamos unidos em seu nome. Então, é uma motivação que eu quero dar para a igreja. Sabe? Olha, vai ter vigília? Vá. Você pode ir? Vá. Vai ter oração? Vá. É 5 horas da manhã? Vá. É meia-noite? Vá. Não sei. Se eu morasse aqui em Fortaleza, pelo menos aqui na Redondeza, eu te garanto que eu faria uma oração aqui meio-dia. Todo meio-dia eu gostaria. Como eu gostaria? Como eu queria que tivesse uma pessoa aqui que viesse, pastor, me dê a chave da igreja. Meio-dia a igreja vai ter oração agora. Todo dia, meio-dia a igreja vai estar aberta. 20 minutos de oração. Puxa vida. Isso é maravilhoso. A gente vai chegar nisso ainda, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque há uma necessidade de estarmos juntos. A gente vai para Hebreus 10, 25. Olha só, Hebreus 10, 25. Aquele famoso versículo sobre congregar, não é? Hebreus, final ao lado da Bíblia. 10, 25. Alguém achou aí? Diz assim, ó: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns,
Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia está se aproximando, sim ou não? Então ele está dizendo o seguinte: quanto mais perto o dia está, que dia é esse que ele está falando? É o dia de receber pagamento, é isso? É o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Quanto mais o dia está perto, mais a gente tem que estar junto. É a Bíblia que está dizendo, isso eu não. É a Bíblia. Quanto mais o dia está perto, mais a gente tem que estar juntos. Então não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Naquele tempo já tinha alguns que tinham costume, viu? De não congregar. Mas tem que fazer o contrário, está mais perto. Então observe que a congregação, ou congregar, é uma ordenança para a igreja. É uma ordenança de Deus. A palavra congregação no grego é a palavra epissinagoge, que ela significa reunião, ajuntamento. Esse termo mostra a importância de estarmos em unidade, contribuindo com o crescimento do corpo. Quando a gente fala de congregação, a gente sempre lembra daquela fogueira, não é? Tem como a gente não lembrar da fogueira, que a gente sempre usa a ilustração da fogueira. Vai chegar aí o São João, né? O pessoal faz a fogueira, né? Congregar todas as brasas estão juntas no mesmo fogo. Quando você tira uma brasa, a tendência daquela brasa é esfriar e se tornar um tição apagado. Então, a gente sempre usa essa ilustração, que congregar é como uma fogueira. É um esquentando o outro, um pegando fogo junto com o outro. Amém? Então, o John Wesley dizia assim, a igreja é o lugar onde você encontra sua identidade em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Aqui na igreja você vai encontrar a sua identidade em Cristo. A gente sempre encontra por aí, onde você vai, você encontra alguém e diz assim, eu era evangélico, mas eu não estou mais congregando, estou só buscando a Deus em casa. É possível? Eu acho quase impossível. Não vou dizer que não é possível não, porque pode ser possível. De repente o camarada está morando lá no Polo Norte, e lá não tem igreja, só tem gelo. Ele vai para o inferno por causa disso? Não, ele vai se juntar com alguém e vai orar, e vai buscar. Mas você tem a oportunidade de estar junto, você não pode estar longe, não pode estar separado. Então, juntos, nós temos uma identidade do corpo de Cristo, e esse corpo vai manifestar a glória de Cristo ao mundo. Cada culto, cada reunião é uma oportunidade que nós temos para fazer parte do corpo, para ser corpo, e valorizar cada momento que a gente está junto, para sermos edificados. Nós temos que valorizar, dê valor. Dê valor ao momento que você tem a oportunidade de estar aqui. Quantas pessoas por aí, o meu irmão orou no começo, quantas pessoas por aí que gostariam de estar no seu lugar, estão hoje numa cela fria. Estão hoje numa cela fria, porque a gente só sabe quem passa. Numa cela fria, comendo uma quentinha horrível, com catinga de xixi, dormindo com um bocado de homem junto numa cela que só cabe 15, lá tem 40, tem 60. Ou num leito de dor. Alguém já ficou internado aqui? Aqui um. Passou, não sei quantos dias tu passou? Quase 2 meses. De UTI foi em coma, 17 em coma, 17 em coma e quase 60 dias internado. É terrível. A pessoa lá, eu duvido que a pessoa lá, ela não fica, ai meu Deus, como eu gostaria de estar lá, não é? Como eu gostaria de estar lá na minha igreja, sentado numa poltrona junto com meus irmãos, ouvindo a pregação, louvando ao Senhor, terminando de ir para casa com a minha família, feliz. Oh meu Deus, como eu gostaria, mas eu estou preso aqui nesse leito, 24 horas, e vem a enfermeira e mete a agulha, não é? É sofrimento.
Aí vem médico e leva para fazer exame. Meu irmão, nós ficamos uns dias, não foi, seu Solon? Ficou uns dias internado. Passei uns dias lá com ele. Meu irmão, Jesus não queira ir para aquele lugar não. Principalmente no nosso país, que a saúde é triste. Os primeiros dias teve que ficar numa cadeira de roda na emergência, porque não tinha lugar nem no corredor. Nem no corredor. E a gente orando para ter um lugar no corredor. Lá você dá valor à comunhão da igreja. Lá, que ninguém possa ir para lá. Estou aqui lançando nenhuma palavra de maldição, mas lá é onde a gente dá valor à comunhão, aqui, ó. A estar aqui, é onde a gente valoriza esse momento. Então vamos valorizar. Coloque suas prioridades. Oi? Alguém falou? Coloque suas prioridades. Diga ao Senhor, Senhor, não me deixa, olha, Senhor, que vier é lucro, mas não me tira da tua presença, não me tira de estar junto com meus irmãos. Sabe, olhe para o seu irmão do seu lado e valorize ele, e ame esse irmão. Aprenda a amar. Quando o irmão faltar, você vê que ele faltou muito tempo, que ele voltou, vá lá e eu estou sentindo sua falta, dá um cheiro, dá um abraço, se você tiver intimidade, ou aperte a mão, olhe nos olhos da pessoa e diga, que bom te ver. Porque hoje a gente tem essa oportunidade, amanhã, não sei. O dia de amanhã pertence ao Senhor, não é? Então valorize, edifique-se. Não podemos negligenciar esses momentos, pois a igreja é fortalecida pela presença de Deus e de cada um de nós. Porque faz falta. Quando você falta, quem realmente é a igreja sente. Quando você está lá fora, você sente a falta daqui. E quando a gente está aqui, que está sem você, a gente sente você que não veio. É assim que tem que acontecer e que acontece. Outra coisa que a gente vê com a igreja é a intercessão mútua. Intercessão e o valor de estarmos juntos, intercedendo um pelo outro. 1 Coríntios 1. O apóstolo Paulo vai falar algo interessante. 1 Coríntios 1. Nós sabemos que estamos no mundo virtual, né? Onde tudo hoje é virtual. Onde tudo hoje é pela tela, é online, né? Não se resolve mais as coisas pessoalmente. É online. Antigamente a gente ia para o banco. Você lembra do tempo das filas do banco? Você lembra? Meu Jesus, misericórdia. Quando você pensava em que tem que ir para uma fila do banco, meu Jesus, você ficava logo com as canelas inchadas. Antes de chegar lá, que era triste. 4 horas da tarde o banco fechava e a fila enorme, ficava até 5 e tanto da tarde. Hoje é tudo virtual, tudo online, né? Mas às vezes naquela fila do banco ali, você encontrava alguém, você começava a fazer amizade com ela. Daqui a pouco você estava falando de Jesus para ela. Estou dizendo isso porque o virtual acaba nos afastando um do outro. Acaba nos levando para longe. Ninguém senta mais na mesa para almoçar junto. Não era assim antigamente? Hoje cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, cada um no seu sofá, cada um no seu quadrado, no seu redondo, com o seu celular na mão. Porque o mundo virtual, as coisas virtuais vai nos afastando. Hoje em dia até o marido e a mulher se comunicam agora pelo celular. Amor, traz aí minha janta. Te amo, viu? Vou dormir, tchau. Aí no outro dia só a mensagem. Fui trabalhar. Olha os coisas que eu deixei aí. Tem mais o olho no olho. Né? Tem mais o... Difícil, cada vez mais. Muito complicado esse mundo que a gente vive. Então a gente não pode fugir da essência da palavra. O 1 Coríntios 1:10 diz assim, ó.
Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo falou para aquela igreja lá de Coríntios: ei, vocês têm que estar unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, vocês têm que estar unidos, juntos. Deus deseja que estejamos unidos em oração. A intercessão mútua é uma união na mesma fé, e a união na mesma fé são cruciais para a saúde espiritual da igreja. Quando oramos uns pelos outros, fortalecemos a igreja e demonstramos o amor de Cristo. Eu posso comparar a unidade da igreja a uma orquestra. Alguém já ouviu uma orquestra aqui tocar? Nem que seja pela internet. Quem já viu uma orquestra? Eu, particularmente, eu gosto muito de música instrumental. Se você perguntar qual a música que eu gosto, o estilo que eu gosto, além do gospel, claro, eu gosto de música instrumental. Porque é música para a alma, né? Essa porcaria que tem letra que não tem nada a ver. Então, quando você vê uma orquestra tocando, você vê ali uma harmonia. Eu creio que o céu é desse jeito. Há uma harmonia. São vários instrumentos. Tem um instrumento de sopro, tem os instrumentos de percussão, tem as cordas, tem as teclas, tem os violinos, tem inúmeros instrumentos. E ainda tem o maestro, né? Ditando ali o ritmo e todo mundo acompanhando. É muito lindo quando todo mundo entra junto. Aí tem hora que, o metal se cala, aí fica só os violinos, aí depois volta, e todo mundo tem um momento certo de entrar, e daqui a pouco entra todo mundo, aí fica aquela coisa poderosa e linda. Todo mundo aqui já escutou uma orquestra tocando. Quando você vai no cinema, o que mais tem é a orquestra tocando. Sabia? Vai no cinema para tu ver e fica observando. As trilhas sonoras, a maioria delas, quase todas, são feitas por orquestras. Você vê aquelas... Tudo é orquestra, tudo é feito em uma sintonia. Todo mundo junto. A igreja tem que ser assim. O Billy Graham, ele dizia: quando a igreja se une, o poder de Deus se manifesta de uma forma poderosa. Então devemos aprender a interceder um pelos outros, orando pelos necessitados. Além disso, estar debaixo da mesma direção. Receber ou respeitar os líderes que Deus colocou sobre nós. Porque uma orquestra sozinha não tocaria se não fosse a liderança da orquestra. O maestro que dita ou que passa para eles a música que vai tocar, os acordes que vão tocar, o que passa para eles como é que chama, meu Pai do céu, fugiu a palavra, a leitura, partitura, obrigado. É o maestro que diz: olha, nós vamos tocar essa música nesse tom, está aqui a partitura, está aqui todos os acordes, nós vamos tocar essa música, todo mundo comigo, vamos lá, aí começa. O maestro não é mais importante do que os músicos, nem os músicos mais importantes do que o maestro, mas cada um tem a sua função. Na igreja também é do mesmo jeito. Não pode existir igreja se não tiver liderança. Tem uns irmãos aí, claro, em tudo. Tem uns irmãos por aí que inventaram uma onda do ministério que, não, nós não seguimos o pastor, não, nós só juntamos aqui, pronto, não dá certo. Não prospera, não dá certo. Por quê? Porque tem que ter uma pessoa que diga a direção, que diga o norte, que diga o momento do play, que aperte o play, que organize, é uma questão organizacional. Entenda, então tem que ter respeito. Se o músico não respeita o maestro, ele não serve para a orquestra. Amém?
Porque o músico chega e diz assim, não, eu vou tocar agora. O maestro, não, espera aí, cara, tua vez vai chegar. Você consegue entender isso, sim ou não? O cara tá lá com o trombone, já viu? Como é aquela tuba? É a tuba. Lembra da tuba? Que é um bem grandão assim, ó. Pum, 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 pum. Ele é feio, é um instrumento horrível. O barulho é horrível. Pum, 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 pum. Estraga tudo. Já pensou se ele chega e diz, não, eu vou tocar a hora que eu quiser. Pum, 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 pum. É horrível. A tuba é um barulho horrível, mas quando está dentro da música, ela completa a música. Ela completa todos os outros instrumentos. Algo faltava, era a tuba. Mas a tuba sozinha é horrível. Pesquisa sobre a tuba. Mas quem dita a hora? Maestro. A pessoa quer estar na igreja e não quer ter o maestro. Não quer ter o maestro, não quer estar debaixo do maestro. Não, faço o que eu quiser. Não, senhor. Você não serve para estar na orquestra. Vai ter que tocar sozinho. Porque igreja é orquestra. Precisa estar em conformidade, precisa estar todo mundo mesmo. O pensamento aqui eu estou mostrando na Bíblia para você. Então aprenda a respeitar seus líderes. Não estou pedindo respeito para mim. Que amanhã ou depois posso não estar mais aqui, pode ter um outro líder no meu lugar. Melhor do que eu, espero. Você tem que ter respeito. Se você está ali, amém. Ah, pastor, eu acho que poderia ser assim, mas é o meu líder, então eu vou obedecer. Então eu vou caminhar. Deus vai trabalhar. Ah, mas poderia ser melhor. Deus vai trabalhar e vai acontecer. Tudo é para a glória de Deus. Nada é para a glória do homem. Amém? Você entende isso? O que importa não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. O que importa é o todo. É a orquestra toda. É a música sair bem feita. Não é eu brilhar dentro da orquestra. Não. Na orquestra não tem instrumento que brilha mais que o outro. Na orquestra tem a música cantada e tocada para a glória de Deus. No caso da igreja. Amém? Não precisa ter, eu que arrebento. Não precisa, não. É todo mundo igual. Cada um faz sua parte. Inclusive o maestro. Já pensou o maestro tendo que... Aí corre para o teclado, aí corre para a bateria, aí corre para o saxofone, aí o maestro tem que estar lá no lugar dele. Mostrando que cada um tem o seu papel. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o teu instrumento? Qual é o teu serviço? Já pegou o teu instrumento e diz assim, opa, está aqui, eu quero contribuir. A minha parte é essa. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Outra coisa que me chama a atenção é a participação, quando a gente fala no corpo de Cristo, a participação de todos tem um valor. Por exemplo, na nossa igreja, no modelo que a gente tem, que é o modelo de células, a célula, gente, é maravilhosa. Até hoje eu não conheci o melhor modelo de igreja, a não ser a igreja em células. É fantástico. Por quê? Porque a igreja em célula, a célula ela dá oportunidade para a igreja ser igreja no dia a dia. Uma igreja sem célula é só o pastor falando, o apóstolo, o profeta, sei lá quem é, o líder, e todo mundo só diz assim, amém, 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 e vai-se embora, e espera chegar o outro domingo. Mas uma igreja em célula, não, você tem valor, você tem importância, porque você pode participar, porque você pode ajudar, porque você pode servir. As células são a oportunidade da igreja ser igreja no dia a dia. São nesses momentos das reuniões de célula, nas casas, que a igreja cresce, se fortalece, se torna mais próximo. A célula é o lugar da gente se tornar mais próximo um do outro. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas uma experiência de você participar de uma igreja, que você entra e sai por anos, ninguém nunca conheceu você pelo nome. Nunca. Você entra e sai, ninguém morre,
Acontece o velório, ninguém nem sabe que você morreu. Por quê? Porque não tem relacionamento, não é? Então, nas células, a igreja experimenta a verdadeira comunhão. Pode dizer que as células são comparadas a pequenos riachos que se juntam e formam um grande rio. O rio, por exemplo, o rio Amazonas, eu vi lá, quando eu fui para Santarém, o rio Amazonas é enorme, gente. Dentro dele você não vê a margem, é um mar. Mas antes do rio Amazonas, tem dois rios que se juntam lá em Santarém, o Amazonas e o Rio Negro, né? Eles se juntam, é engraçado, eles se juntam, são duas cores de água. Você vê claramente, essa aqui é a água de um rio, essa aqui é a água de outro. Mas eles são enormes, navio enorme dentro daquele mar ali, é um mar. Mas antes dele se tornar aquele grande rio, ele se tornou riachos, são vários riachozinhos que tem. Aí junta todos e fica um grande e poderoso rio. Assim são as células da igreja. Elas estão nas casas, mas quando se juntam no domingo, se tornam um movimento poderoso chamado igreja. Então cada célula tem importância no reino de Deus. E todos nós somos chamados a contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Tem um grande pregador que ele dizia assim, olha, não existe cristianismo isolado. Cada cristão deve estar conectado um ao outro na sua jornada de fé. Então se você ainda não faz parte de uma célula, e você pode fazer parte de uma célula, junte-se à sua célula. Se programe para ir para a sua célula. Não falte à sua célula. Tenha mais compromisso com a sua célula. Sabe, não seja aquela pessoa, você que já é de célula, não seja aquela pessoa de não está nem aí, se der bem, se não der bem. Tudo bem, eu sei que tem a correria, tem o trabalho. Né? Tem trabalho, tem que trabalhar, tem que resolver as coisas, mas se programa. Se você sabe, não, poxa, amanhã é o dia da minha célula, então vou resolver as coisas cedo, ou vou deixar para fazer no outro dia, mas eu vou dar a preferência de estar junto com meus irmãos. É tão rápido, é tão pouco. 7h30, algumas células são 8, 9 horas, 9h30, você já está indo para casa, então é tão rápido. Então valoriza esse momento. Valoriza não com uma religiosidade, mas com amor, com prazer, com alegria. Olhe para o irmão ali da célula e esteja junto com ele, e abraça, e ora, e conversa, e chega mais cedo, ajuda o coordenador, chega lá, o que eu posso fazer, o que eu posso, chama uma pessoa para ir contigo, leva um convidado, movimenta a célula faz parte da igreja, a célula nos conecta, é um lugar onde nós podemos desenvolver o nosso servir, onde podemos orar uns pelos outros, onde podemos ser... ensinar e aprender com a célula. Eu vejo dessa forma. E se você não faz parte ainda de célula, em primeiro lugar, não fique triste. Não fique triste. Você faz parte do corpo de Cristo. Você ainda não pode fazer parte de uma célula. Mas almeje, deseje, peça ao Senhor, diga, Senhor, eu quero uma célula na minha casa. Sonhe você em ser anfitrião de célula, em ter uma célula na sua casa. E se você mora longe, alguns irmãos moram longe, faz uma célula em casa, junta os filhos. Faz na quarta ou na quinta, junta os filhos, a mulher e o marido, e faz ali uma reunião de célula. É uma célula, não deixa de ser uma célula. Amém? Porque em Cristo nós somos uma só igreja, com o mesmo propósito e com a mesma missão. Deixa eu te dar aqui, rapidamente eu vou encerrar, pedindo aqui algumas coisas para a igreja, como igreja. Quem ama essa igreja? Quem é da renovação? Quem é da renovação? Quem é membro da renovação? Você se considera? Você ama a sua igreja, sim ou não? Deixa eu te dar aproveitar esse culto de hoje e te dar algumas orientações e alguns conselhos. Primeiro, se comprometa com a oração comunitária e intercessória da sua igreja. Não é só na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente tira para orar. Terceiro piso. Nós somos privilegiados em ter um lugar de oração. E ter um monte, como os irmãos falam aqui. Que igreja é essa que tem um lugar só de orar, rapaz? Só a renovação que eu conheço. Um lugar só para oração. A gente tem que valorizar, gente, que a gente vai ser cobrado por isso um dia. Então valorize isso. Às vezes tu fica em casa vendo besteira no celular. Vem para cá, rapidinho. Não precisa se vir arrumado não, vem de chinela mesmo. Não tem formalidade não. Vem, aqui é 40 minutos de oração. Sexta-feira, mas fora isso, ore, gente, vocês estão livres para orar.
Nós temos que criar hábito aqui, por exemplo, chega antes do culto. Reúne 2, 3 irmãs aqui, vamos orar junto. Vamos orar aqui junto, aqui diante do altar. Vamos orar em cima, ou na frente. Orar, vamos orar. Isso vai mudar as coisas no nosso meio. Segundo, renove seu compromisso com os cultos e com as células. Tenha compromisso. Vamos aproveitar hoje, vamos renovar o nosso compromisso com a nossa célula. Terceiro, isso aqui é importante, ó. Chegar atrasado aos cultos é como perder o início de uma refeição espiritual preparada por Deus. Alguém já foi convidado aqui para um jantar, aquele jantar, só que você chegou atrasado. Aí o pessoal não podia esperar, já foram comendo. Pegaram logo a coxa do peru. Pegaram logo o arroz quentinho. Quando tu chegou, estava um restinho de arroz. Estava só as costelas do frango. Chegar atrasado é perder a refeição do início. Eu sei que na semana tem um trabalho, mas se programa. Não chega atrasado. Se você demora para se arrumar, comece a se arrumar 8 horas da manhã. Ou faz que nem o pai do Cris, vai dormir já arrumado. Pronto, passou água no rosto, no cabelo e vem para a igreja, já dorme com a roupa. Esse é o problema, não é? Mas não chega atrasado, se programe. O culto começa quando você entra com o coração pronto para adorar e ouvir a Deus. Ainda tem gente, tudo bem a pessoa que está chegando agora, a gente entende, mas ainda tem gente que ainda pensa assim, não, o importante é a palavra. Eu chegar na hora da palavra, o importante é a palavra. Meu irmão, a partir do que a gente começa aqui, ó, a gente liga. E no reino de Deus liga também. Jesus disse que ligar aqui na terra será ligado no céu. Nós estamos aqui cantando, porque não tem cantor aqui. Nós estamos adorando. No louvor, na adoração, Deus se manifesta e faz milagres. Muitos aqui já foram curados durante o louvor, aqui, durante o louvor. Você chegou aqui com dor de cabeça, com dor nas costas, dor nas pernas, cansado, atribulado. Você chegou aqui no louvor, você sentou, já estava bom. Sim ou não? Então, valoriza isso. Outra coisa. Quem tem filhos aqui? Balança a mãozinha assim. Quem tem filhos? Filhos que vão na igreja. Quem tem filhos que vêm na igreja? Tem? Esse é um pedido para você, olha, que tem filhos. Ensine seus filhos e familiares a valorizarem o horário e a presença na casa de Deus. Eu sempre ensino e vou dizer de novo. Olha, chega para o filho, para o bichinho, meu filho. Nós vamos adorar o Senhor. Nós somos parte da igreja e nós vamos cultuar o Senhor. Eu sei que criança tem aquele instinto de correr, né? Correr, brincar com o coleguinha. É um momento que eles têm também para ver os coleguinhas da igreja e vão crescer junto, como muitos aqui, né? Tem uns aqui que chegaram, menino velho aqui do buchão, e hoje já estão tudo barbado. Tem umas meninas velhas do buchão aqui que chegaram aqui tudo com buchão, hoje já estão tudo mulher bonita, casada, abençoada, com filho. E a tendência é essa, crescer. Eu sei que tem. Mas ensine seus filhos. Olha, pegue sua Bíblia. Dê exemplo. Pegue sua Bíblia. Bora todo mundo, crente com a Bíblia na mão, para a igreja. Coisa mais linda do mundo, o pai, a mãe, os filhos com a igreja, chegando na igreja com a sua Bíblia. Ensine a criança. É melhor o filho chegar na igreja com a Bíblia na mão do que estar no meio do mundo aí vendendo droga. É ou não é? Então ensine, olha, nós vamos adorar o Senhor. Lá na igreja tem que se comportar, casa de Deus, respeitar, na adoração. Quando terminar você brinca e tudo, mas olha, na hora do louvor é louvar. Lá na tia, os que vão para lá ensina, olha, lá você tem que respeitar, lá você tem que fazer o que a tia manda, lá você tem que orar, lá você não pode ficar brigando com os meninos, puxando o outro. Não, respeito, respeito. Outra coisa, evite discussões e críticas que causem divisão. Ei,
não contribui, evita. Para que ficar criticando? Para que ficar, sabe, trazendo assuntos polêmicos? Não traga assunto polêmico para dentro da igreja, não. Traga soluções. Nós não precisamos de polêmica aqui, nós precisamos de gente para servir ao Senhor. Polêmica é o que o diabo faz lá fora, divisão, briga, contenda, polêmica. Não precisa de polêmica aqui. Nós precisamos de pessoas para trabalhar. Também não venha para cá para fiscalizar, que nós não precisamos de fiscal. Nós precisamos de gente para suar e trabalhar. Como vieram os que vieram hoje de manhã aqui, 7h30 da manhã, no domingo, que poderiam ficar dormindo até tarde, vieram para cá limpar, preparar tudo isso aqui para nós estarmos hoje aqui. E como vem todo domingo uma equipe diferente. Amém? Igreja não precisa de fiscal. Fiscal, para ficar olhando. O fiscal não faz nada normalmente. O fiscal ele só fica olhando e dando pitaco. Nós não precisamos de fiscal, nós precisamos de servos, trabalhadores. Amém? Outra coisa, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores. Ore pelo seu coordenador de célula. Principalmente ore por mim. Ore pela minha família. Ore por mim, eu preciso muito da sua oração. Lembra quando eu falei no começo? Que mudaram as coisas da igreja, muita gente chega, que é uma multidão, chega e dá para o líder resolver. Resolve aqui meus problemas, me dá um pouquinho do teu suor, que eu quero resolver meus problemas. Toma, pastor, meus problemas, toma aí, ó, resolve aí meus problemas. O pastor também é gente. Ou você pensa que eu também não preciso ouvir uma palavra boa? Quer dizer que eu tenho que ouvir só problema, só problema, só problema, só problema, só problema? Quer dizer que o pastor da igreja também não tem que ouvir uma palavra de ânimo, de motivação? Como é que o senhor está, pastor? Como é que está a saúde? Quer dizer que o pastor também é uma máquina? Não fica doente? Não fica cansado? Não dorme? Pastor é humano. Por isso que eu mostrei para vocês. O meu suor não tem poder. Todos somos humanos. Eu apenas estou aqui fazendo o papel de maestro, porque o Senhor pediu. Amém? Você entende isso, sim ou não? Então ore pelos seus pastores. Não vou perguntar quem ora não, isso aí é problema seu. Ore. E além de orar, caminhe na mesma direção dos seus pastores. Bora, pastor, para onde é que é para a gente ir? Para ali? Então bora, estou contigo. O pastor não pode ser, eu sei que aqui não é, graças a Deus, mas teve um tempo que era. O pastor não pode ser o empurrador de caminhão. Caminhão cheio de gente, cheio de problema, lotado, e o pastor empurrando o caminhão, tentando fazer o caminhão pegar para poder ir para algum lugar. Somos todos juntos. Então ore por nós. Lembre-se, não existe avivamento sem unidade. E por último, submeta seu coração ao mesmo espírito e direção e propósito da sua igreja. Esteja pronto. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Vamos fazer o mês da oração? Vamos fazer o mês da oração. É para fazer um curso de 6 lições, bem pouquinho, um curso na internet online. Vamos fazer. Eu não vou nem perguntar, Jesus, que eu não quero sair daqui triste hoje. No momento que você não está disposto a ir na mesma direção, você não está fazendo parte da orquestra chamada igreja. Este é o tempo de sermos um só, corpo, espírito, coração, e servirmos a um só Deus em dedicação e em amor. Nós vamos orar, fazer uma oração agora coletiva. E vamos fazer também um propósito de oração essa semana. Mas antes eu quero chamar você para a gente firmar o nosso compromisso de ser igreja. Para nós firmarmos o nosso compromisso de uns com os outros. Nós temos compromisso uns com os outros. E todos juntos com a direção do nosso Senhor Jesus. Eu queria convidar você para ficar de pé. Você que quer viver essa unidade. Você que quer viver essa mesma visão, esse mesmo coração. E que quer participar das mesmas bênçãos também.
Eu lembrei de um ditado que diz mais ou menos assim, me ajuda aí quem é bom de ditado. Como é? Quem prova do meu pirão? Obrigado. Quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Não está na Bíblia, mas tem base bíblica, viu? Você quer comer do pirão, mas não quer participar do cinturão. É? Igreja não é assim, querido. Ah, eu quero só o pirão, aí na hora do cinturão tu não tá, é? Não. Está todo mundo debaixo do mesmo cinturão e todo mundo debaixo do mesmo pirão. Tanto nas dores, nas lutas, como nas bênçãos também. Porque na hora que a onda de bênção vem, na hora que a chuva é derramada, quem estiver debaixo da nuvem vai se molhar, vai se enchargar da glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pergunta o irmão aí, nós estamos juntos no pirão e no cinturão? Você está junto tanto no pirão como no cinturão? É porque na hora da peia, né? A gente não pode correr, né? Tamo junto. Mas na hora que vier o pirão também, nós vamos comer. Eita, aí nós vamos encher o bucho. Vamos orar para que esse Espírito esteja sobre nós. Aí, meu irmão, quando há unidade, os céus se abrem. Os céus se abrem. E teu reino venha mover. Oh Senhor Jesus, nosso primeiro motivo de oração, para que os nossos céus se abram e teu reino venha mover sobre nós, é estarmos unidos, juntos, em compromisso, um com o outro, é ser igreja, aqui, nas casas, quando a gente encontrar um irmão na rua, no supermercado, é com os filhos, é com as crianças, é com as células, é entre as lideranças. Meu Paizinho, em nome de Jesus, queremos apresentar a nossa vida agora nas tuas mãos. Ah, Senhor, tira toda indiferença, tira toda divisão do nosso meio. Tira toda a divisão, Senhor. Oh, Jesus. Tira toda a indiferença. Tira tudo aquilo que nos afasta. Seja o esfriamento, o desânimo. Seja alguém que tem alguma coisa contra alguém, seja um problema familiar, um problema de saúde, as dificuldades da vida, Senhor, os pecados que ainda precisam ser consertados, o caráter que precisa ser tratado, o coração duro que ainda precisa ser quebrantado, os olhos espirituais que ainda precisam ser abertos, Senhor. Meu Deus, hoje eu vejo um tempo de mudança. Hoje eu vejo um tempo de mudança sobre nós. Ah, uma nuvem que vai vir sobre a igreja e vai trazer um tempo diferente. Aquele tempo